Glória a Deus. Graça e paz, amados. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Já estamos tendo um tempo glorioso e vamos ter todos estes dias, porque não é um tempo natural. Deus está envolvido nisso. Às vezes pode dizer, eu lembro o dia que a gente reuniu para decidir sobre esse evento, mas debaixo de uma inspiração, de uma instrução da parte de Deus. Nós estamos dentro de um planejamento de Deus. Ele tem propósito de nos enriquecer, de nos aperfeiçoar, de nos ajudar, de nos fortalecer. E é sabedoria. Eu acredito que se você chegou aqui, não veio com expectativa de receber da gente, porque nós não temos o suficiente nem para a gente, imagine para dar para os outros. Mas se somos um canal, aí pode passar por a gente para chegar em você, porque vem do céu, amém? Eu estou, juntamente com Jane, com bastante expectativa, porque esse ambiente está preparado e Deus não é de desperdiçar a oportunidade, amém? Onde existe um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Nós estamos interessados, Deus também, e vai ser um tempo glorioso, amém? Eu agradeço, pode sentar um pouco. Onde é que tem um relógio aqui? Ok, glória a Deus. Então, nós estamos numa conferência. Pastor Garibaldi disse uma vez, se é uma conferência é para conferir. E é bom a gente usar dessa oportunidade. Queria que você ficasse assim, bem confortável, como se estivesse na casa do Pai mesmo, que você está. Amém? Não se sinta, se você não é dessa igreja, como está estrangeiro aqui. Não, somos uma família, eu já estou me sentindo em casa. Amém? Estamos reunidos como irmãos para desfrutar de uma condição que já está dada. Eu vou te dizer, o bom do Evangelho é que não tem muita coisa para se fazer, não. Amém? Tem muita coisa para informar, anunciar. Essa é a nossa missão, não fazer, mas anunciar. Porque já está feito. Amém? Já está feito, já foi feito. A gente está aqui para anunciar. Ide por todo o mundo e prega o Evangelho. Anuncie as boas notícias. Que boas notícias? Do que já foi feito. Então, às vezes, a gente fica com aquela expectativa. Se Deus fizesse. Se Deus fizesse. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, já foi feito. Amém. A gente vai ser apenas instruído de como desfrutar. Amém. Daquilo que já foi feito. Nós vamos estar nesses dias tocando, né, nos temas voltados para o objetivo do encontro, que é uma conferência de homens e mulheres, e isso envolve a família. Creio que Deus vai introduzir palavras que vai manifestar poder, vai manifestar vida. Nós vamos acolher com mansidão. Isso vai operar uma nova plataforma, amém? Para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso chamado. Eu não sei se é assim que você está com expectativa, amém? A gente não pode vir para um encontro com Deus e pensar que vai ficar tudo do mesmo jeito. Nós não vamos ter apenas um final de semana agradável, não. Porque Jesus não morreu na cruz apenas para um final de semana agradável. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Essa vida é consistente, ela é permanente, amém? Então, apesar da gente tocar todos esses pontos, vamos falar sobre relacionamentos. Acredito que vai ter um momento, nós vamos separar, né, conforme a programação, e cada um desses tempos será precioso. Nós contamos, né, com essa unção que está disponível para confirmar a palavra com poder. Fica com expectativa na tua necessidade, amém? Tem um evento, eu acho que é lá no Pastor Cris, ele conheci, já participava da bênção, que são as ministrações traduzidas, e eles, dentro daquele treinamento, eles colocam as pessoas na frente com uma placazinha, dizendo o problema, amém? Eu não quero que você tenha a placazinha, mas eu quero que você tenha consciência, o que é que você está trazendo aí, amém? Amém? É uma placa invisível, mas você sabe, eu estou trazendo isso aqui. Porque a unção vai despedaçar o jugo, vai restaurar a vista, vai colocar em liberdade, amém? Vai educar na justiça.
Porque aonde a presença, a glória está manifesta, as coisas acontecem. Jesus veio mesmo para fazer essa interferência, onde a morte passa a existir ou se manifestar a vida. Aonde há fraqueza, vai se manifestar a força. Aonde há tolice, vai se manifestar a sabedoria. É só a gente querer. Amém? Então eu vou começar hoje falando para o indivíduo. Porque não adianta a gente tentar consertar os relacionamentos se a peça que vai se relacionar é ela que está com defeito. Você está comigo? Então não adianta a gente tentar juntar as peças se precisa fazer uma revisão de peça por peça. Então antes da gente pensar em relacionamento conjugal, vamos pensar na gente, não no sentido egoísta, mas no sentido da observação. A Bíblia diz, julgue a você mesmo, para ver se realmente você está direitinho. Amém? Se está na fé, se está no lugar onde as coisas acontecem, se está no ponto certo, onde vai possibilitar o fluir. É inquestionável que Deus existe, né? Nós não estamos mais. Isso aqui não é uma cruzada evangelística para trazer fé no teu coração sobre a existência de Deus. Amém? Deus existe. Amém? Deus pode todas as coisas. A Bíblia deixa claro que Ele também quer todo o bem, Ele quer toda a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Já está claro também. Amém? Então, se tem algumas informações que está na nossa administração, está na gente configurar. E eu quero começar apelando, né, ou apresentando uma verdade que ela é central. Se a gente não entender e não corresponder a esse ponto, eu digo todo o resto, no que diz respeito ao planejamento, ao plano, ao propósito de Deus, vai ficar comprometido. Amém? Das vertentes daquilo que eu vou apresentar, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é algo espiritual. Sem fé é impossível agradar. E outra parte diz que aquele que duvida não recebe nada de Deus. Então agora imagine a gente optar pela vida de igreja, né? Essa vida cristã, mas a gente não chega com essa condição. Então a gente não será galardoado, a gente não vai receber nada. Eu digo, do que vale a nossa conversão? Né? Do que vale as expectativas? Se torna tudo pontos de frustração. E normalmente tem um período, né, que as pessoas começam a viver essa experiência da frustração. Normalmente 3, 4 anos, né, 5 anos. É um período bastante fértil para se levantar e é onde muitas pessoas começam a esfriar, se desviar, questionar a veracidade da palavra, porque elas são atraídas, né, pelas boas novas do Evangelho, cria nelas aquela expectativa que a fé que foi comunicada proporcionou, mas você não vê acontecendo e começa a ganhar um conceito de propaganda enganosa. Cadê a vitória? Cadê a vida abundante? Cadê a paz? Cadê a salvação? Cadê o funcionamento? Onde está a prosperidade? E a gente não encontra e logo começa a ficar tendencioso. E muitas vezes a gente começa a se desviar 3 anos antes, porque a gente se desliga da expectativa, a gente se desliga, né, do exercício da piedade, da motivação, do fervor, e a gente fica num estado, né, hibernando, e depois a tendência é se voltar contra Deus e sair como mais um, né, machucado, frustrado e cheio de questionamento sobre Deus. Por que isso acontece? Porque um pequeno ponto não é observado. Então esse ponto é muito importante. Amém? Que ponto é esse? João capítulo 4, nós vamos começar por ele, porque tudo vai ter sentido partindo daqui. João capítulo 4, e nós vamos aprender algumas coisas poderosas que vai te ajudar. João capítulo 4,
versículo 23. Abra um lá. Se essa noite ela for de ensino, para mim está tudo bem. Amém? Porque nós vamos colocar fundamento. Porque de hoje em diante, quando você dançar, você vai dançar sabendo porque está dançando. Quando você correr, você vai correr sabendo porque está correndo. Amém? Vamos colocar uma base naquilo que nós vamos ter como expectativa e continuidade. Versículo 23 do capítulo 4 de João diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse importa aqui é uma condição, é necessário. Deus é espírito e é necessário. Amém? Que o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus tem que ser em espírito. Tem outro texto na Bíblia, vai lá comigo, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Versículo 25. Estão comigo? Gálatas 5, 25. Diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A Bíblia diz: se você vive no Espírito, andemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Como vivemos no Espírito? O novo nascimento, né? Tirou você daquela condição de estar morto espiritualmente e te deu vida, a Bíblia diz. Ele te deu vida, estando vós mortos, né? Nos vossos delitos e pecados. Ele te deu vida. Essa é a parte de Deus. Agora, andar no Espírito é a parte de quem? Nossa. Amém? Se vive no Espírito, ande no Espírito. Porque Deus é Espírito e Ele procura adoradores que o adorem em Espírito. Amém? São estes que o Pai procura, a Bíblia diz, em Espírito, que ande no Espírito, que adore em Espírito. É assim que a Bíblia diz. Porque Deus é Espírito e importa que aqueles que vai ter relação com Ele, relacionamento com Ele, faça isso em Espírito. Então, qual é o motivo de culto? Relacionamento com Deus. Como deve ser o culto? Em Espírito. Amém? Tudo que diz respeito a Deus tem que ser nessa condição, em Espírito. Agora, a gente precisa reconhecer uma coisa. A gente estava morto espiritualmente. O pecado colocou a gente nessa condição, morto, né? Sem expressão espiritual. Nascemos de novo, iniciamos uma nova vida. Então a gente não tem desenvoltura espiritual. Isso precisa ser exercitado. Amém? A desenvoltura espiritual, ela precisa ser exercitada. Então quando você vê alguém com mais desenvoltura espiritual, em vez de a gente olhar e dizer assim, eu vou ser assim, ou vou usar como um referencial para chegar a esse ponto, a gente para dizendo, olha que chamado bonito Deus tem na vida dessa pessoa. A gente atribui aquela desenvoltura a um chamado. Ou seja, não está acontecendo comigo, é porque eu não tenho chamado. E ficamos lá passivos, né? Sem colocar em prática a responsabilidade. Se vive no Espírito, ande no Espírito. Se uma criança, depois de nascer, ela ficasse quietinha lá, ela não ia andar. Mas antes dela andar, ela faz tanta coisa, você sabe disso, né? Às vezes você pensa que ela fica jogando as perninhas, pensa que ela está brincando com você, ela está se preparando para andar. Amém? Aqueles movimentos que ela faz lá, que você pensa que é aleatório, ali é desenvolvendo a estrutura. Amém? Quando você coloca uma criança no chão, que ela quer ficar em pé, você bota ela sentada, ela fica em pé, aquilo é dizendo, eu vou andar. Ela sabe andar ainda? Não, mas ela não aceita ser passiva.
Se você, como novo convertido, tiver essa inquietação de criança e começar a movimentar suas pernas, começar a se movimentar, você vai andar espiritualmente. Você não vai só viver no Espírito, você vai andar no Espírito. Porque Deus tem propósito, não só que você ande, mas que você chegue à perfeição, à perfeita varonilidade, à maturidade. Vocês estão comigo? Estou te ajudando, irmãos. Eu fiz um curso de 30 anos, amém? Para te compartilhar em 50 minutos. Amém? Aprendendo. Estão comigo? Agora, o espiritual, a gente precisa ter algumas coisas bem fixadas. Porque essa questão de Deus, essa questão do espiritual, foi comprometido muito a compreensão disso. Então, hoje, quando a gente fala andar no Espírito, as pessoas ficam, o que é andar no Espírito? Ah, deve ser aquela coisa, aquela situação estranha que às vezes eu vejo as pessoas fazendo na igreja. E a gente atribui que andar no Espírito é só movimentos estranhos, né? Ah, estou aqui, estou andando no Espírito, irmãos. Todo mundo vai andar no Espírito. Não tem nada a ver com necessariamente algo estranho. Andar no Espírito é colocar em prática a palavra. Porque a palavra, vamos dizer assim, é a autoridade que rege as informações espirituais. Quando você pega um manual e ele orienta algo, mesmo que você diga, mas eu não vejo lógica naquilo que está orientando. Mas aquele manual, ele tem autoridade para orientar que seja assim. Necessariamente, nós não entendemos tudo de um manual, mas normalmente obedecemos às instruções. Porque se ele fosse explicar o lado, né, científico, técnico daquilo, você não ia compreender nunca. Então ele só vai dizer os comandos. Pegue isso e coloque um fio terra. O que é que tem a ver esse fio com a terra, gente? Amém? Não tem explicação. Você não precisa saber. Você só precisa obedecer. Pega lá e liga aqui. E confia que quem fez, quem idealizou, tem um sentido isso. Você está comigo? Assim também é o espiritual. Quando a Bíblia diz levantar a mão santa, você diz, o que é que tem a ver levantar a mão ou baixar a mão? Fio terra. Amém? Tem uma diferença. Tem uma instrução. Então, quando eu levanto mãos por causa de um comando da palavra, independente de ter emoção, independente de ter sentimento, independente de ter alguma coisa estranha, eu estou andando no Espírito. Quando eu coloco em prática as instruções do manual, eu estou me movimentando nessa condição espiritual. E quando eu me movimento em resposta às condições espirituais apresentadas pela palavra, eu estou andando no Espírito. Eu estou correspondendo com o propósito. Deus quer que eu tenha desenvoltura. Não só movimente as pernas, mas Ele quer que eu ganhe essa estabilidade. Amém? Ao ponto de ser maduro nas coisas espirituais. A Bíblia diz que o alimento sólido, as coisas consistentes, as coisas grandes, é para os adultos. Quem são os adultos? Aqueles que pela prática têm exercitado as suas faculdades. Para discernir não somente o bem, como também o mal. Como é que cresce espiritualmente? Diga, pela prática. Prática de quê? Dos princípios do manual, das instruções do manual. Então, quando a Bíblia diz algo, você não pode se omitir aquilo. Ou você não vai obter o resultado. Eu tenho uma instrução que talvez te ajude. Nem todos estão prontos. Amém? O que eu tenho aqui? Telefone, smartphone. Ele está no modo stand-by. Esse é o modo natural no qual ele vai se acomodar sempre. Então eu vou colocar ele para andar no Espírito. Amém? Ele está levantando mãos santas e ficou ativo. Amém? Ele agora pode ser operado. Ele agora pode ser utilizado os seus recursos. Mas se eu não ficar movimentando, o que é que acontece? Stand-by de novo. Aí às vezes a gente questiona o que aconteceu no culto.
Porque no culto você estava ativo. Parou de ficar ativo, stand-by. Você está comigo? Aí você diz, não, eu acho que aquela tela azul que eu estava vendo não tem nada a ver. Tem, mas não é no estado stand-by, aqui é preto. Amém? Então, se você chegar em casa ou no caminho e você começar a mexer andando no espírito, eu te digo, a realidade espiritual vai estar lá. Mas a realidade espiritual precisa estar sendo manuseada. Ela precisa estar sendo ativada. Essa é a razão porque, às vezes, o único dia que a gente pensa que encontra Deus é no domingo. E passa a semana em stand-by. Só está faltando mexer um pouquinho, gente. Amém? Se você mexer um pouquinho, a realidade de Deus vai se apresentar lá. Você não precisa de um ambiente como este para ter comunhão com Deus. Você não precisa de um ambiente como esse para mexer suas pernas, para ir ganhando desenvoltura, para ir dando passos, para ir levantando e sentando. E vai chegar um ponto que você anda. E vai chegar um ponto que você ganha equilíbrio e você corre. É esse o propósito. Agora, isso é uma modalidade espiritual. Se vive no Espírito, anda no Espírito. Então o que devemos fazer? Que é andar no Espírito. O que é? É uma ação, tem uma ação. Eu não sei como explicar, nem todos talvez tenham esse conhecimento. Existe algo chamado, pelo menos é o que eu conheço, dínamo. Amém? Um tempo aí atrás, surgiu umas lanternas que elas não tinham pilha, não tinham bateria. Ela tinha um mecanismo que você mexia assim. Lembra delas? Elas iam de São Paulo para lá. Então, você movimentava e aquele movimento gerava energia, eletricidade, e acendia a lâmpada. Você ainda usava isso nas bicicletas. É um mecanismo, é algo mecânico, que você coloca junto à roda, e a roda coloca aquela parte mecânica em movimento e gera eletricidade e acende a lâmpada. Então a bicicleta parada, lâmpada apagada. Bicicleta em movimento, luz acesa. Amém? O que é um dínamo, um movimento mecânico que gera um poder de eletricidade. Tem alguma coisa a ver? Tem. Amém? Levantar as mãos é um movimento mecânico. Mas isso pode ser um dínamo espiritual que gera um poder espiritual. Falar em outras línguas pode ser um movimento mecânico, mas que está desenvolvendo algo espiritual. Você está comigo? Às vezes nós ignoramos esse tipo de movimento e você diz, não precisa disso. Se alguém disser para alguém que tem uma bicicleta, não precisa disso, fique parado aí. Ele diz, nunca ele vai ter luz. Amém? Mas se ele disser, não gosto de ficar parado não, e colocar em movimento, eu digo, aquele movimento mecânico vai gerar um poder, e aquele poder vai gerar luz. Tem muito crente como esse potencial. Deus vê, meu Deus, se ele se movimentar, o poder começa a operar. Se ele corresponder com ações em resposta ao manual, um poder vai acontecer. E deixa eu te dizer, por favor, vamos parar de relacionar poder à emoção. Amém? Poder não tem nada a ver com emoção. Pode ser que as nossas emoções, algumas vezes, elas fiquem impactadas com o poder. E ela opere. Mas pode ter poder em operação sem emoção alguma. Às vezes nós terminamos um culto, pregamos a palavra, Deus está pronto para operar sinais e maravilhas para confirmar a palavra. E dizemos, vamos chamar os enfermos aqui à frente. E as pessoas dizem, meu Deus, num culto frio como esse? Quem disse que está frio? Amém? Você sabe quanto poder o dínamo espiritual colocou lá? Quanto poder tem no ambiente? Agora, o poder que está no ambiente, necessariamente, não tem que ativar a buzina.
Amém? Não tem que ativar o sentimento, não tem que ativar a emoção. E fé, ele identifica esse poder. Sem precisar estar sentindo ou estar emocionado. Fé identifica esse poder. E fé se move independente das emoções. Então eu considero que a gente é criança ainda, nessa maturidade espiritual, porque a gente depende dessas condições. Se tiver um culto, todo mundo gritando, todo mundo correndo, todo mundo emocionado, o ambiente está apropriado para a cura, vem aqui todo mundo. E pessoas dizem, hoje sim o poder está forte. Mas quando a gente aprender e tiver maturidade, que andar no Espírito não tem a ver com emoção ou com sentimento, que tem a ver apenas com princípios praticados. Vocês estão comigo? Princípios praticados. Eu não digo para as mulheres, não estou subestimando, mas você quer ver que colocar um princípio em prática não tem emoção? Você pode até se emocionar, mas não tem emoção. Alguém que não sabe mexer com eletricidade, pega lá na internet, hoje é tão fácil. Como é que se instala uma lâmpada? Aí você vai dizer, pegue 2 fios, né, e começa a dar todos os comandos. Você fica emocionado enquanto está emendando aqueles fios? Não tem que ter emoção quando você está colocando em prática um princípio. Mas não quer dizer que não está acontecendo. Não quer dizer que aquilo não está acontecendo. Está acontecendo. E quando você terminar, sem emoção nenhuma, liga aí. Ligou, acendeu. O poder lá. Tinha emoção? Tinha sentimento? Não. Quando a gente entender que as coisas espirituais, elas não são aferidas pelo emocional, a gente vai desfrutar mais de Deus. Porque Deus é espírito e importa. Ele exige, se faz necessário, que o relacionamento com Deus seja nessa condição, em espírito. Estão comigo? Em espírito. Por que estou dizendo isso tudo? Porque se nós vamos recorrer a uma promessa da palavra de Deus, se faz necessário esse princípio praticado. Se nós vamos recorrer à promessa de Deus para ter um relacionamento à luz da Bíblia, né, que fala sobre jardim do Éden, paraíso. Adão perdeu o dele, mas você ainda tem o seu aí. Amém? Não fica dizendo, Adão, por causa de Adão, meu casamento é assim. Não, Adão perdeu o dele. Deus começou alguma coisa nova contigo no teu novo nascimento. Mas qual é a base para os princípios da palavra na área de família? Eu digo, vai ser esses pontos, de você colocar em prática instruções da palavra sem sentir nada. Sem se emocionar. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o amor. Que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Cadê a emoção? Cadê a parte que faz você, o combustível para você colocar amor em prática? Não, só fé coloca amor em prática. Porque fé é um compromisso com a instrução, independente do que você está sentindo, independente da emoção que você está vivendo. Então não tem como a gente praticar os princípios do casamento se a gente depende de emoção. Amém? Não tem como a gente colocar em prática princípios para os diversos relacionamentos se a gente fica aferindo nesse campo natural. No natural, muitas vezes vai estar assim, ó, preto. Amém? Vai estar assim, sem vida. Vai estar assim, sem nenhuma expressão. Um pouquinho de movimento, levantando as mãos santas, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ativo espiritual. E uma vez que está ativo, aí agora você pode manusear. Amém? Hoje à tarde eu recebi uma ligação. Tinha um intercessor, né? Porque às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer na vida da gente pelos intercessores. E a gente fica, ore por mim, manda orar, liga para a igreja para orar. Eu digo, os intercessores fazem em parte. Então eu tinha um intercessor fazendo por mim hoje. O que ele estava fazendo?
ele estava providenciando a renovação do meu visto. E ele fez quase tudo. Mas chegou um ponto que ele disse: pastor, o senhor vai receber um e-mail. Amém? Tem coisas que são pessoais. Amém? Ele disse: tem parte do processo que eu parei agora, não é mais comigo. O senhor vai receber um e-mail com um link. E o senhor tem que abrir o seu e-mail, ou seja, tem que botar o login, tem que botar a senha, tem que abrir. Quando abrir, acesse o link. Porque acessando, ele vai oficializar o que eu fiz até agora. Amém? Ou seja, tudo que ele fez não ia me alcançar se eu não tivesse entrado na minha individualidade, na parte que somente eu podia fazer e dar o positivo. Quando eu dei o positivo, logo a informação: você está credenciado. No sentido, foi aceito aquele questionário. O processo foi concluído. Sabia que tem muitas pessoas dependendo de abrir o seu e-mail espiritual? Amém? Porque tudo que chegou para ele foi por meio de terceiros. É a esposa intercedendo, são os pais intercedendo, é o pastor intercedendo. E Deus diz: eu não posso fazer nada, só ele pode abrir a sua caixa de e-mail. Só ele pode ver lá e com a sua decisão dizer: eu quero. E eu te digo, isso tem movimento. Isso não sai desse processo aqui se alguém não decidir colocar movimento. Sabe por que muitas vezes as coisas espirituais estão paradas para você? Porque você se recusa a colocar movimento. Se você colocar movimento, o espiritual vai ser uma realidade na tua vida. Vai ser algo que vai ser constante, diário. Porque o ser humano, nós estamos no natural. O espiritual precisa ser ativo. Qual é o normal? Voltar para o natural. E o espiritual tem que ser ativo. Qual é o normal? Voltar para o natural. E o espiritual tem que ser ativo. Aí as pessoas não ativam o espiritual e dizem: eu acho que Deus não existe não, porque nada acontece comigo. Está em stand-by, meu filho. Amém. Precisa botar um movimentozinho aí. Se você botar um movimento, a tela do céu abre. Amém. A realidade de Deus se abre para você. E você agora pode. Eu digo, tem estímulo algum eu ficar mexendo nisso aqui, só preto? É por isso que muita gente não tem motivo de vir para a igreja. Preto? O que é que eu estou fazendo aqui? Amém. Não tem estímulo, gente. Mexer aqui não tem estímulo. Mas se vida aparece, agora ficou divertido. Olha quantas opções. Amém. Tem pessoas que não têm prazer na oração. Sabe por quê? Stand-by. Stand-by é preto. Dá logo um sono. Meu Deus, não sei como as pessoas conseguem orar. Porque eu oro 3 minutos e já estou desanimado. Stand-by. Amém. Se você abrir os recursos do céu, o que acontece com a situação hoje? Pessoas passam tempo lá, ficam lá anestesiadas. Tem lei já em alguns lugares, eu acho que no Brasil não, multando pessoas cruzando a rua com celular porque acidente está acontecendo. Imagine quando você ficar dessa forma com o espiritual. Amém. É possível ficar? É possível a gente ficar tão tomado pelo espiritual que você anda na rua e você diz: não vi aquele acidente não. Não tinha um acidente, não vi nada. Eu estava tão ligado em Deus. Eu estava tão tomado de alegria. Deus estava falando comigo. É possível? É. Qualquer um pode? Pode. Porque no dia que você nasceu de novo, você recebeu o chip da operadora do céu. Amém. Todo nascido de novo recebeu. Você faz parte agora da rede celestial. Você está conectado. Ah, pastor, mas eu não está funcionando não. Eu vim te ensinar a configurar. Às vezes é só a configuração. Amém. Tem nada a ver com o chip. O chip é do céu mesmo. Da operadora celestial que não falha sinal. É satélite, pega em qualquer canto. Agora, muitas vezes não está configurado.
E nesses dias, nessa conferência, nós vamos checar a tua configuração. Mas algo vai ter que acontecer. Se você nasceu de novo, você precisa corresponder andando no Espírito. Porque é assim que fará sentido. É assim que você vai sair do número, né, dessa estatística. Ah, nada acontece comigo. Ah, como eu admiro a vida daquele irmão. Ah, como eu admiro a vida do pastor. Ah, como é bonita a vida espiritual. Você vai sair dessa admiração. Não que você não vai ter a admiração saudável, construtiva, mas não acomodado, lamentando a sua situação. Você vai voltar para o pastor e vai dizer para ele: pastor, agora entendo porque o senhor dizia aquilo. Porque eu mesmo agora estou experimentando. Eu falo com propriedade, porque nesses 30 anos de experiência, 7 deles foi em stand-by. Amém? 7 deles foi em stand-by. E quase que eu me desviava. Na verdade, já era para ter se desviado. Por quê? Não tem como aguentar tanto tempo sem a experiência com Deus ser viva. Você está comigo? Por quê? Eu pensava, se é de Deus, vai acontecer sem eu fazer nada. Então eu ficava esperando, Deus se movendo, a glória se manifestando. E eu digo, não, mas comigo ainda nada. Ainda nada. Ainda nada. E saía dos cultos com aquela interrogação: por que só comigo? Eu tenho corpo fechado? Só comigo? Todo mundo fala que Deus falou, todo mundo fala que viu alguma coisa, todo mundo fala que percebeu algo. Só comigo não acontece nada, stand-by. Por quê? Esse era meu entendimento. Não, eu tenho que ser muito responsável. Se fizer, sou eu fazendo. Não, mas tem coisa que é você fazendo. Tem coisas que é você fazendo. O que a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quem tem a iniciativa? Tem que ser eu e você. O que é se chegar a Deus? Andar no Espírito. Mas pastor, eu não tenho domínio de andar no Espírito. Eu até fico lá disponível, só esperando o Espírito me tomar. Dínamo, movimentos mecânicos. Pai, eu levanto mãos santas a Ti. Pai, a Tua palavra diz: enchei-vos do Espírito como? Abrindo a boca? Não, falando. Falando entre vós com salmos. O que é um salmo? Exaltação a Deus. Exaltar a Deus, elogiar a Deus, reconhecer a Deus. Aí a maioria das pessoas diz: mas eu não tenho vontade. Não, mas vontade é algo que está na tua administração. Amém? Você já teve um dia que você disse assim: hoje eu não quero conversar, eu estou sem vontade de conversar. Estou sem vontade de conversar. Só que chega uma visita e você tem que conversar. Você percebe como é possível conversar sem vontade? Amém? Quando não tem vontade de conversar, se conversa por obrigação. Quando a gente entender. Agora, com Deus, não. Deus entende. E por a gente achar que Deus entende, a gente fica passivo demais. Aqui não, mas vocês precisam ir lá no Nordeste. Amém? Eu fico indignado, amados, com uma pessoa que vai para o culto de oração e ela dá aquela inclinação devida para demonstrar, né? Porque tem a inclinação devida. Eu acho que é 5 graus, mais ou menos. Para demonstrar tristeza, depressão. E elas ficam apenas com essa inclinação e elas não fazem nada. E parece que se desse para perceber os pensamentos, lá estavam elas, com a sua inclinação. Cadê Deus que não faz nada? Amém? E o dirigente da oração: levante mãos santas, se encha do Espírito, fale com salmos, hinos e cantos espirituais. E a pessoa lá passiva, ela não faz nada. Ela está esperando. Se Deus me ama, Ele vai me tomar. Não é assim, gente. Eu esperei 7 anos. Nesse ponto de ônibus não passa. Nesse ponto o ônibus não passa.
Amém. Eu esperei 7 anos. Eu tenho até um jeitinho na cabeça ainda. Você está comigo? Passivo, sem fazer nada. Nada acontecia porque eu não fazia nada. E foi gerando esse questionamento. Deus não me ama, Deus não tem plano na minha vida. Até que alguém teve coragem para me ensinar. Servir a Deus não é ficar parado sem fazer nada. É fazer a sua parte. Chegai-vos a Deus. Coloque em movimento. Então eu comecei. Levantar as mãos santas. Comecei a falar sem estar com vontade de falar. Amém? Falar sem estar com vontade. Se você colocar em prática esse princípio, você vai ver que seus momentos de oração de 5 minutos vai virar momento de oração de 1 hora. E depois você vai se familiarizar, porque esse ambiente, ele vai ser aberto para você. E quando ele é aberto, aí motiva. Quando ele é aberto, lhe envolve. Amém? Se navegar na internet é interessante, que tem acesso ao mundo, imagine navegar no Espírito, que tem acesso ao trono da graça, que tem acesso aos mistérios divinos. Meu Deus do céu, você vai ficar viciado nisso. Amém? Essa é uma realidade que nos espera. Amém? É algo que nos espera. Agora, quem vai colocar isso em atividade? Somos nós. Não temos que sentir, não temos que ficar emocionados. Sempre lembre disso. É um movimento mecânico. É um movimento que talvez você julgue, mas isso é natural. Eu estou levantando as mãos, você está levantando, sou eu. Mas quem diz que é Deus que vai levantar suas mãos? Amém? Não é exatamente isso que serve para demonstrar a tua espontaneidade? Porque a adoração tem que ser algo espontâneo. Eu gosto de dizer nos meus momentos, consagração é algo que começa comigo, não é com Deus. Porque se fosse de Deus, não seria consagração. Amém? Se fosse com Deus, não seria consagração. É algo que começa em mim. Se começa em mim, não tem nada envolvendo aqui estranho, não. É algo meu mesmo, assim como eu levanto a mão, assim como o pastor podia dizer, pastor, levanta a mão aí. Eu levantar, é a mesma coisa eu levantar pela palavra. É a mesma mão, é a mesma decisão. Ah, pastor, agora sim, porque eu pensava que era um poder que ia levantando. Não quero levantar não, pastor, mas... Não, não é. O poder é o da tua vontade. Agora eu te digo, é possível falar sem vontade? É. Deixa eu te dizer outra coisa. Sabia que é possível rir sem vontade? É a mesma coisa. Ah, não estou com vontade de rir. Rir sem vontade. Porque quando a gente ri por um comando da palavra, isso é andar no Espírito. Eu achei interessante. Alguém ministrou, ele disse assim, a gente confunde felicidade com alegria. Porque felicidade é algo que é o ambiente que vai ocasionar. Está tudo certo, a luz voltou, pastor. Que felicidade. Então, felicidade é uma sensação que a gente expressa, né, por uma resposta favorável do ambiente. Então, para você ter felicidade, amém? É necessário tudo estar favorável. Mas para você ter alegria, não. Para você ter alegria, parte de outra fonte. Amém? Parte de outra fonte. Como podemos explicar? Celular, se Jesus tivesse celular, na época dele, ele ia fazer tanta parábola, amém? Porque é um mundo de parábolas. Amém? Pode ser que eu esteja com esse aparelho e eu esteja com um problema no meu chip. Mas se tiver uma rede Wi-Fi aqui, independente do chip, eu tenho outra forma de comunicação, não tenho? Eu não posso acessar a internet usando Wi-Fi? É outra linha. Você está comigo?
Para estar contente, depende da linha. Para estar alegre, só depende do sinal. Amém. Talvez você diga, mas pastor, não tem razão para estar contente. Eu entendo isso. E quando a Bíblia diz alegrai-vos sempre, ela não está dizendo fique contente sempre. Porque para ficar contente tem que ter um ambiente favorável. E nós não temos o domínio do ambiente. Amém? Mas da alegria, você tem. Porque isso faz parte do site de Deus. Isso é uma coisa que vem do céu. Aí você diz, mas eu não entendo. Você vai entender hoje. Da mesma forma que você consegue falar sem estar com vontade. E depois que você aquece as cordas vocais, você percebe que está fluindo. Amém? Pode ser que não tenha emoção envolvida, mas está fluindo. Quando você aprender que a alegria não depende das suas emoções, amém? Não depende dessa linha normal. Como é que ri? Uma coisa engraçada. Como é que ri? Não contente. Não, estou falando de alegria. Alegria é algo relacionado a Deus. É por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos sempre. É um princípio. É um comando. É uma instrução do manual. Alegrai-vos sempre. Como eu posso me alegrar sempre? Você pode falar sempre? Pode. Está com problema lá? Se não tiver com problema, as cordas vocais estiverem funcionando, estou sem vontade. Mas vá lá na sala e converse. E você chega lá mesmo sem vontade. Tudo bom? Tudo bom. Como foi a viagem? Foi boa. Estava conversando. Estava sentindo vontade? Não. Amém. As coisas espirituais estão fora dessa observação natural de sentimento, de emoção. Tem a ver com uma instrução e minha vontade corresponder. Quando a minha vontade corresponde a uma instrução da palavra, eu estou andando no Espírito. Diga, quando a minha vontade contribui com uma instrução da palavra, eu estou andando no Espírito. Sentindo ou não, emocionado ou não, contente ou não. Isso é andar no Espírito. Você está comigo? Agora imagine se a gente ganha essa desenvoltura espiritual e leva isso para todas as áreas da nossa vida. Olha como a gente vai fazer tudo certinho. Amém? É possível a gente proceder certinho sem depender do ambiente. Muitas vezes o ambiente sugere briga, contenda, confusão. O ambiente proporciona isso. Só que você é espiritual. Você tem outra estrutura desenvolvida. E você pode decidir andar no Espírito naquela situação. O que é andar no Espírito? Colocar em prática as instruções da palavra. A Bíblia diz, se alguém bater na tua face, oferece a ele a outra. Se alguém já desenvolveu, né, no natural, essa coisa gostosa de gostar de apanhar, amém? Só aquele personagem de um programa humorista que gostava de apanhar. Você está comigo? Sem nenhum nome. Não, ninguém gosta. Agora, por que você oferece a outra face? Porque está escrito. Jesus disse, é assim que é certo. Eu não vou revidar. É um conjunto de instruções que você decide colocar em prática. E quando você coloca em prática, o dínamo, um movimento mecânico, está gerando um poder espiritual. Que necessariamente não tem que se manifestar agora. Você está gerando e acumulando em baterias. Porque encher-se do Espírito é gerar um poder. Está acumulando em bateria. Eu tenho um testemunho, né? Talvez você já ouviu, só quero mostrar o que é você estar colocando em prática um princípio espiritual. Eu sofri alguns assaltos e nesses assaltos eu fiquei com medo, um espírito de medo. Então eu não me sentia mais confortável de andar sozinho. E quando andava com esse desconforto, olhando o tempo todo. Foi na época que eu estava começando a fazer o REMA, Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida.
Pastor Geraldo Forte ensinando, ele disse: encontre as áreas que você é fraco e comece a confessar a palavra naquela área. Então, qual era a minha área de fraqueza? Medo. Então, eu comecei a juntar versículos na Bíblia e comecei a confessar, falar aquilo. Agora, para você confessar a palavra, você sente vontade? Não, é isso que eu quero te ensinar. Você fica emocionado cada vez que vai falar a palavra? Não. Se a gente tivesse essa contribuição das emoções, a gente orava mais, a gente lia a Bíblia mais. Imagine cada vez que você pegasse a Bíblia, uma descarga nas suas emoções. Eu digo que você lia mais. Amém. Mas às vezes você pega a Bíblia e parece que nada está acontecendo. Amém? Só faz o movimento e começa a se abrir. Esse movimento ele é seco. Esse movimento ele não tem estímulo nenhum. Só a confiança. Se eu fizer assim e assim, abre. Você está comigo? Por que eu fico escrevendo no chão aqui? Porque eu sei que esse movimento, por mais que pareça sem sentido para você, é a minha senha de acesso. É um movimento numa tela, um movimento. Mas é minha senha de acesso. E quando eu faço, não dá outra. Ele responde. Cada vez que você simplesmente, em obediência a Deus, Deus existe, isso já está resolvido. Eu existo, isso também está resolvido. E a comunhão com Deus é em espírito, então vamos lá. E você começa a colocar em movimento. Um poder está sendo gerado. Então eu te digo, eu confessava a palavra sem estar emocionado, sem estar com vontade. Mas era uma questão de sobrevivência. E eu pegava aqueles versículos como, por exemplo, eu não tenho medo. É um versículo que diz que Deus não deu espírito de medo. Ele deu de poder, deu de amor e deu de moderação. Então eu dizia, eu não tenho medo. O que eu estava colocando em prática? Diga, uma instrução do manual. Quando eu coloco a minha vontade favorável ao que a Bíblia diz, o que está acontecendo comigo? Estou andando no Espírito. Quando eu coloco a minha vontade favorável ao que a Bíblia diz, eu estou andando no Espírito. A partir de hoje você vai ficar doutor nisso. Andar no Espírito não é uma coisa estranha. Estou sendo tomado, pastor. Não sei o que está acontecendo comigo, estou sendo tomado. Não, primeiro você se toma você mesmo. Por iniciativa sua. Você começa, a consagração começa em você. Chegai-vos a Deus. Ou seja, é sem nada de Deus ter se manifestado ainda e você já está se movimentando. É nada sobrenatural. É nada diferente do que é você, do seu ambiente, de onde você está. Esse movimento inicial, a consagração começa em você, não começa em Deus. Andar em fé não começa em Deus, começa em você. E eu falava aqueles versículos. Teve a ocasião de falar em um contraste. Porque eu estava andando em um caminho, a sensação era de medo, mas a minha boca dizia, eu não tenho medo. Amém? Eu olhando para trás, todos os três jeitos de medo. Mas eu dizia, eu não tenho medo. Amém? Deus está comigo, quase correndo. Ou seja, eu estava sentindo, mas eu estava colocando em prática um princípio espiritual com a minha boca. Às vezes, minha menina hoje ela tem 10, mas quando ela tinha menos 7, 6, e ela dizia assim, papai, eu estou com medo. Eu dizia, minha filha, você não tem medo, porque Deus não lhe deu o espírito de medo. Aí ela dizia, mas eu estou sentindo. Eu digo, mas não tem. Mas não tem. Amém. Sentir não quer dizer nada. Sentir é apenas uma resposta do teu emocional, que pode ser favorável ou contrário. É por isso que a Bíblia diz que nós não andamos por vista, andamos por fé. Então, mesmo aparentando a sensação de medo, o que saía da minha boca, não tenho medo. O que eu estava fazendo? Andando no Espírito. Eu não tenho medo. Deus está comigo. Ele disse, não te deixo, não te desamparo. E o coração. Amém. Mas o que saía da minha boca, eu não tenho medo. O que eu estava fazendo? Andando no Espírito.
O que aconteceu depois de um tempo? Quanto tempo, pastor? Deixa para lá isso. Amém. Depois de um tempo, eu não sabia, o dínamo estava em operação. Uma atividade mecânica acumulando um poder espiritual. Uma atividade mecânica sem sentir nada, sem nenhuma emoção, sem nada estranho, simplesmente uma obediência. O professor disse, na área que eu sou fraco, fala a palavra. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito falando. Falando o que? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Porque eu falava, porque eu relacionava aquela instrução a um homem de Deus. Na área que você é fraco, você fala, não tenho medo. Aí passou-se um tempo, lá vem eu não estava pensando, eu não estava emocionado, eu não estava debaixo de nada, eu estava pensando, vou comprar isso, vou comprar aquilo, pensando. Aí um assalto de novo. Vá para o Nordeste não, lá tá sério. Brincadeira, gente, vocês faz 20 anos ou mais. Outro assalto. E esse agora com arma. Os outros não tinham arma. Uma faca. E aquele grupo, né? 5 jovens e um grandão. Ele colocou aquela faca lá. Quando ele colocou, o dínamo que tinha trabalhado aquele tempo todo, acumulando energia, agora uma descarga elétrica, que estava lá e eu não sabia, porque estava na bateria. Eu estava me enchendo sem saber. Eu estava me enchendo sem saber. Todo aquele movimento mecânico que está escrito, eu não tenho medo, para cima e para baixo, gerando energia, colocando em uma bateria que eu não sabia. Cheio do Espírito, cheio do Espírito. E quando aquela faca tocou na minha barriga, eu não estava emocionado, mas uma ousadia se levantou. Uma descarga elétrica se levantou. Uma descarga elétrica de poder. O que essa descarga elétrica fez? Uma força dentro de mim. E um grito saiu da minha boca. Eu te digo que foi quase inconsciente. Foi uma experiência tão boa que eu acho que eu vou passar outra. Amém? Você está comigo? Você está comigo? Aquela ousadia. Se fosse em câmera lenta, né, porque foi tantas coisas ao mesmo tempo, aquela ousadia. Primeiro, aquela informação de dentro. Uma chavezinha, você não pode ser assaltado. Deus está com você. Diferente das outras vezes que eu não ouvia nada. Amém? Diferente das outras vezes que as emoções tomavam conta e o desespero tomava. Uma dessas vezes que eu estava sendo assaltado, eu menti. Não faz parte da minha personalidade. Mas o medo. Amém? Tem dinheiro? Tem não, tem não. Amém? E tinha um pouquinho, mas tinha. E eles foram lá na carteira, pegaram a carteira. Medo. Uma hora depois, quando o sangue normalizou, eu disse, eita, eu sou crente. Ó, vim lembrar que era crente uma hora depois. Amém? Mas dessa vez foi diferente. Por que foi diferente? Porque um movimento mecânico acumulou um poder espiritual. Qual foi o movimento mecânico? Simplesmente colocando em prática os princípios da palavra, quando eu não sentia nada, quando eu não estava debaixo de nenhuma emoção, era apenas colocando em prática a palavra. Eu não tenho medo, Deus está comigo. Ele disse, não te deixo, não te desamparo. Quando aquela oportunidade de assalto, a chavezinha, o start, você não pode ser assaltado. Amém? Deus está com você. Qual foi a próxima parte? O alto-falante foi ligado e um grito saiu da minha boca. Mas era um grito, irmãos, tão alto que eu não posso dar aqui não, porque se tiver alguém grávida, era um grito assim, um grito gostoso. É o grito da fé. Eu acredito que foi o grito que derrubou os muros de Jericó. Amém? O grito bom, amém? Era o Espírito alimentando, eu era apenas o alto-falante. E aquele grito era assim, solta! Amém? Solta em nome de Jesus. Gritei demais. Está comigo? E aquele grito, irmãos, paralisou. Eu digo, por alguns segundos, o natural ficou suspenso. Alguns segundos, milésimos de segundo.
E a aproximação daquele rapaz que estava com a faca na minha barriga foi tirar a faca e fazer assim. E os outros olharam, isso é tudo em câmera lenta, viu? Amém. E me soltaram. E eu saí falando em línguas. Amém. Depois de alguns metros, eu ouvi agora eles justificando, né? Porque um ladrão falhar na missão é decepcionante. Aí eles disseram assim, eu ouvi, né? Ainda tive o privilégio de ouvir. Cara, no nome de Jesus a gente tem que soltar. Mas depois de um grito daquele, um grito da fé, um grito, amados, que foi acumulado por meses, um movimento mecânico, só botando energia ali. Amém? Eu não tenho medo, Deus está comigo. Ele disse, não te deixo, não te desamparo. Todo dia, cada situação, cada lembrança, e aquilo foi enchendo. Agora, você sentia, pastor, as coisas espirituais não são sentidas. É por isso que as pessoas acham que não tem. Está acontecendo. Eu não percebi essa mudança. Eu só vi essa mudança no momento da necessidade. O start destravou e o poder foi liberado. A gente não fica sentindo que está cheio. A gente sabe que está cheio pelos efeitos. Amém? Ou você pensa que pessoas que estão cheias é estranha. Tem pessoas, e eu vou corrigir aqui, se você para você não errar. Tem pessoas que tentam aparentar que é espiritual, criando uns trejeitos espirituais. Não precisa ser estranho para ser espiritual. Eu posso chegar puramente como eu estou aqui e dizer, você está sendo curado agora. Cadê a emoção? Cadê o cacuete? Não precisa. Você está comigo? Agora, eu não quero dizer que pessoas não se sintam confortáveis de se mover assim. Só que isso não é o poder. Alguém disse com muita sabedoria. Alguém disse assim, fica comigo, para você não ser mais crítico e também não desprezar. Alguém disse, erramos, né, quando a gente relaciona as manifestações ou as nossas reações ao poder de Deus, ao Espírito Santo. Aí ele disse assim, a eletricidade não faz parte da natureza da eletricidade gritar. A eletricidade não grita. Mas a eletricidade é um poder. Concorda comigo? Ela não grita. A eletricidade, ela não pula. Ela é apenas um poder. Agora, cada um reage a um choque elétrico de um jeito. Amém? Agora, quando você estiver gritando, não diga, foi a eletricidade que gritou. Não, foi eu que gritei. Amém? Por causa do choque. Porque a eletricidade não grita. Amém? A eletricidade é apenas um poder. Mas a minha reação pode ser, ai! Foi a eletricidade gritando? Não, foi eu reagindo. Então, quando você vê alguém gritando, ai, ai, não diga isso não é Deus. É a reação dele ao poder de Deus. Deixa o rapaz se divertir. Você está comigo? Deixa ele desfrutar daquela oportunidade. Por mais estranho que seja, mas se é a forma que ele se sente confortável de reagir à manifestação do Espírito. Aí pessoas mais tradicionais vão dizer, o Espírito Santo não corre. Eu sei que não corre. Mas eu sei que pessoas correm debaixo, né? É uma reação ao poder. Por que no campo de futebol, gente? É de deixar a gente irado. Porque a gente usa dos recursos que Deus colocou na gente para o mal. E quando vai usar para Deus, a gente é reprovado. Porque no campo de futebol, quando alguém está alegre, ele fica pulando. Tem uns que faz assim, dá uma dançadazinha. Eita, 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 eita. Amém? E ninguém critica, todo mundo acha bonito. Todo mundo diz, olha como ele ama o time.
Aí quando a gente chega na igreja, que faz qualquer movimento, não precisa. Como não precisa? Como não precisa? Se quem nos criou e nos colocou, o arquiteto, o projetista, que colocou essas funções na gente, ele não tem direito de desfrutar com prioridade. Se você vai pular no campo de futebol, pule, mas pule 2 vezes para Deus. Se você vai gritar para um time, grite, mas grite 2 vezes para Deus. Você está comigo? As reações são maravilhosas. Nós não somos alguém sem emoção ou sem essa liberdade de expressão. Isso faz parte do conjunto. Ela não é a fonte. A fonte é o poder. E o poder é sem emoção ou com emoção? Mas como eu reajo ao poder, está na minha personalidade. Então, por favor, não critique alguém quando está correndo. Não critique alguém quando está pulando. Não critique alguém quando está gritando. É só uma forma que a personalidade dele se encaixa em responder àquela manifestação do poder na vida dele. E outros às vezes só faz quietinho lá. Ninguém nem sabe que ele está respondendo. Minha personalidade é um pouco retraída. Eu levo um choque e você não sabe. Amém? Eu não grito, eu não pulo. Mas não quer dizer que não foi choque. Amém? Não quer dizer que minha experiência não foi verdadeira. Então, quando você vê também alguém quietinho, não fica dizendo que ele é cru, ele é frio, ele é resistente ao Espírito. Pode ser que ele está recebendo mais do que você. Porque ele encontrou uma forma de reagir à manifestação. Agora, eu te dou um conselho. Se não tiver movimento nenhum, eu digo, observe, porque sempre se faz necessário levantar mãos santas, falar, rir. Se um crente ele não faz essas coisas, eu te digo, o movimento mecânico não está acontecendo, logo não está acumulando poder. Essa pessoa não está se enchendo do Espírito, ela não está se fortalecendo no Senhor. E quando um problema surgir, não tem choque. Quando um problema surgir, você não vai ter reação. Quando o problema surgir, você está lá, sem nenhuma expressão espiritual. Por quê? Ah, Deus não me ama. Ama. Mas a consagração inicia em você. O andar em fé inicia em você. É um movimento mecânico que gera um poder. Estão comigo? Um movimento que tem uma iniciativa na gente. E quando nós colocamos em prática, aquilo libera um poder. Às vezes poder imediato, que acende logo uma luz na hora, e às vezes acumulativo. Às vezes pessoas dizem, perdi minha tarde hoje, inventei esse negócio de orar, orei 1 hora e nada aconteceu. Aconteceu o quê, menino? Amém. Pode não ter acendido nenhuma luz, pode não ter ativado nenhuma buzina, mas e o que dizer de acumular nas baterias? O que dizer que um poder está sendo acumulado? Vai chegar o dia da adversidade, vai chegar o dia que as circunstâncias vão se levantar e o grito vai dizer, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Amém. Como é que você vai estar? Amém. Se você estiver fortalecido no Senhor, a Bíblia diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, permanece para sempre. Porque quem está fortalecido, como fica fortalecido? É um chamado de Deus? Como é bonito o chamado que Deus tem na vida dessa pessoa. Ele é uma fortaleza. Como é que ele ficou essa fortaleza? Não dá para desconfiar, não? Amém? Já veio no DNA? Não. Qualquer crente que for diligente, ele fica forte. E qualquer crente que for negligente, ele fica fraco. Tem nada a ver com dom, não tem nada a ver com chamado. Qualquer crente diligente fica forte. Qualquer crente negligente fica fraco. Eu sou crente há mais de 30 anos. Estou no ministério há mais de 25. Mas quando eu percebo que essas instruções não estão sendo observadas e eu não estou sendo diligente a colocar em prática, basta uma semana
para você perceber alguns sinais. Tem um recurso aqui, olha, de novo. Amém? O celular é uma benção. O que acontece quando essa bateria vai ficando fraca? Surge uma mensagenzinha aqui, dizendo: alguns recursos vão parar de operar porque sua carga está baixa. Ou seja, tem algumas coisas que requer um nível de energia maior que aquela carga não é suficiente. Só que tem muito crente que não percebe essa instrução espiritual. O Espírito falando. Muitas vezes é aquela inquietação, tem alguma coisa errada. Estou percebendo que preciso orar. Estou precisando que eu preciso me fortalecer. É o aviso, alguns recursos vai parar de operar. Porque quando você está frio espiritual, sua sensibilidade desaparece. Senhor, como é que tu deixou eu passar por essa rua? Bateria fraca. Bateria fraca. Porque se estiver cheio do Espírito, percepção espiritual. Vou terminar com isso. Aí onde é que nós erramos? O que acontece se eu colocar isso aqui para carregar? Diga, volta ao normal na hora. Amém? É colocar no carregador. Graças a Deus, pensei que tinha perdido o bichinho. Perdi não, tá cheinho aqui. Faz tudo. Você pensa que está normal. Isso é o que acontece quando o crente chega na igreja. Ele chega com aqueles 15%. Amém? Até a lâmpada já está meio ofuscada. Aí quando ele chega na igreja é como ligar no carregador. Aí brilha bem forte. Você diz, eu pensei que eu estava desviado. Tô nada, eu sou crente de novo. Eu sou crente, graças a Deus, Senhor. E é uma maravilha. Porque enquanto está na tomada, tudo está normal. Mas quando sabe que o culto termina, e muitas vezes o culto não é suficiente para carregar 100%, só carrega 25%. E 25% não dá nem para chegar em casa, já volta a 15% de novo. Amém. Tem crente parando de alguns recursos já no domingo à noite, quando chega em casa. Porque a carga é bem pouquinha. Aí engana, porque quando eu estava na igreja estava tudo bem. Amém. Você não precisa estar na igreja 24 horas. Você só precisa andar no Espírito. Você só precisa ter essa responsabilidade espiritual. Percebe que algo não está bem, vai colocar em prática os recursos espirituais. Se reserva num lugar, levanta mãos santas. Pega a palavra, começa a confessar. Eu já fui para banheiro confessar a palavra. Porque eu percebi que me restava 15% de força. E se eu não desse uma carguinha, eu me desviava. Amém. Então fui lá no banheiro, pega, Pai, em nome de Jesus está escrito, Senhor, dá uma carga o suficiente para você lidar com aquela situação. Mas as pessoas não fazem. Espera que o pastor conecte. Então essa é a minha palavra de instrução para hoje. Porque nós vamos dar continuidade nesses outros dias entendendo isso. Sei que foi um ensino, talvez não tocou nos pontos que você esperava, mas colocamos uma boa base. Amém? Através desse princípio você consegue dizer que ama sem ter que estar emocionado. Pastor, eu só não digo porque não sinto. E precisa sentir para dizer? Amor é algo espiritual. Amém? Então nós vamos abrir essa boca, né? Porque você aprendeu que se fala sem querer. Amém? Tem muita coisa que se faz sem estar com vontade. Amém? E se a gente fizer muita coisa sem vontade, a gente vai salvar tanta coisa. Posso orar por você? Ficar em pé. Pai, no nome de Jesus, nós celebramos a Tua palavra, celebramos a Tua unção, Pai. Nós colocamos esses princípios porque nós vamos considerá-los. Nós estamos aqui para ser os primeiros a praticar. Operoso praticante. Entendemos que não precisamos de emoção, não precisamos de nenhum sentimento. Nós simplesmente agimos na Tua palavra. E isso é uma prática, é um princípio, um poder estar acontecendo. Eu te agradeço pela unção disponível neste lugar. Para transformação, para libertação. E eu proclamo no nome de Jesus, pessoas libertas agora aqui. Em o nome de Jesus, restauração da vista.
Eu declaro, Senhor, o evangelho sendo anunciado, as boas novas e esperança se levantando no coração de pessoas aqui. Eu declaro que pessoas vão voltar aqui nos próximos dias, tomadas de uma esperança que vai fazer elas lutarem por casamentos, por relacionamentos, em o nome de Jesus, por projetos, por chamado. É o que eu creio e declaro, Senhor. Nós somos um espírito e não vamos nos furtar. Vamos andar no espírito. É o que eu creio e declaro, no nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, quiser cantar, o pastor dá continuidade.